Você sabe por que o seu motor preparado ele quebra a canaleta e fura pistão? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por que isso acontece e como você pode fazer para evitar esses problemas no seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like aí embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Então é isso aí, bora pro vídeo? Antes da gente falar os motivos que acontecem a quebra da canaleta e o furo no pistão, a gente precisa entender dois pontos muito importantes dentro do motor que geram essa consequência. E quais são esses dois pontos? A pré-ignição e a detonação, tá? Um gera o outro e a gente precisa entender o porquê que isso acontece, como que isso acontece, para a gente tentar reverter esse fator no meu motor preparado, para que eu venha ter uma maior durabilidade no motor que eu estou preparando, beleza? E para a gente entender, a gente vai entrar primeiro aqui na detonação. O que é a detonação, Otávio? A detonação é a combustão em pontos de alta pressão e temperatura após a vela ter soltado a centelha. Como que isso acontece, Otávio? Como que é a detonação? Eu não entendi, tá? A detonação basicamente é o seguinte, ó. A vela, ela solta a centelha, né? O seu pistão, ele veio aqui, ó, admitiu, né, num tempo, e ele está aqui, ó, comprimindo a mistura ar-combustível. Quando o pistão está comprimindo a mistura ar-combustível, após um certo ponto que foi determinado ali, ó, o ponto do motor, vai soltar a faísca aqui, ó, da vela de ignição. Quando solta a faísca da vela de ignição aqui, ó, a mistura, tá? A mistura aqui, ó, ar-combustível, aqui tá cheio de mistura ar-combustível aqui, ó. Tá cheio de mistura. Ela foi comprimida. Essa mistura ar-combustível, ela vai se queimar, vai acontecer uma explosão para movimentar, ou seja, uma combustão para movimentar o meu pistão aqui. Só que isso não é tão rápido. Não é que a vela solta a centelha aqui e já acontece a combustão aqui e movimenta o meu pistão. Não, há uma frente de chama aqui, ó. É claro que isso aqui, pessoal, é muito rápido, tá? Não tem como eu te falar assim, olha, quanto tempo demora para toda a mistura que está aqui comprimida se queimar. Isso é muito rápido. Então, o que acontece? Quando a vela solta a faísca aqui, ó, o que vai acontecer? Essa mistura que está aqui em azul, ela começa a se queimar, ou seja, a chama, tá? A frente de chama aqui, ela começa a se propagar. Só que quando que acontece a detonação? A detonação acontece quando esse resto de combustível que está aqui, ó, ele não consegue resistir a essa pressão, certo? E a essa temperatura que está aqui na câmara de combustão. Então, quando esse resto de mistura não resiste a essa pressão e a essa temperatura, ele auto se queima. Ou seja, quando a gente entra aqui nessa parte, a gente já entra até um pouco da octanagem. Por quê? Cada combustível ele tem uma octanagem de resistência ao quanto ele resiste a uma pressão e a uma temperatura. Quando ultrapassa a pressão e a temperatura que um determinado combustível ele resiste, o que vai acontecer? Ele vai se auto-inflamar. E isso acontece aqui nesse momento. Devido a uma pressão ou uma temperatura mais elevada, esse combustível ele se auto-inflama aqui, ó. Quando ele se auto-inflama, é como se aqui tivesse acontecendo uma segunda combustão, tá? Uma segunda combustão. Vamos colocar aqui, ó. É como se aqui tivesse acontecendo uma segunda combustão. E essa aqui, ó, fosse a primeira combustão. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Fosse a primeira combustão. Foi quando a sua vela, certo? Soltou. Foi quando a sua vela soltou a centelha, começou a propagar a frente de chama, só que antes de se queimar toda essa mistura aqui para fazer com que o meu pistão se movimente, aconteceu aqui uma detonação do combustível, ou seja, esse resto de combustível aqui, ó, ele não resistiu à pressão e à temperatura aqui e começou a se queimar, ou seja, queimar sozinho. Só que quando isso acontece, o que vai acontecer aqui, Otávio? Quando acontece, será que não seria bom acontecer isso? Porque aí movimentaria o meu pistão mais rápido? Não, por quê? A frente de chama, ela está se propagando em direção ao pistão. Por quê? O pistão, quando ele comprimiu aqui a mistura está entrando aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. A mistura está entrando, a mistura ar-combustível. O momento que o seu motor, ele admite, tá? Vamos supor, existe 4 tempos. Para quem não sabe essa questão do motor 4 tempos. O que é o 4 tempos? Seria admissão, compressão, combustão e exaustão. O que é isso aí, Otávio? Admissão, compressão, combustão e exaustão. São os 4 ciclos do motor, certo?
o que acontece? Quando o meu motor ele admite aqui, ó, a mistura, tá? O meu pistão ele está puxando, principalmente no motor aspirado, onde o próprio pistão está fazendo um vácuo de sucção aqui da mistura ar combustível para dentro do meu motor. Então, quando ele faz essa sucção, quando o pistão começa a subir, é o segundo tempo do meu motor, que é o tempo de compressão. É o momento que está comprimindo essa mistura ar combustível aqui para cima. Só que quando ele vai comprimir aqui, que é determinado ali pela taxa de compressão, às vezes que isso aqui vai ser comprimido, tá? Pode entrar para uma outra aula, se vocês quiserem que eu fale sobre esse tema. Comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou falar mais sobre esse tema, tá? Então, quando acontece a compressão aqui, a vela, no determinado ponto que já foi lá, ou você colocou o motor no ponto correto, ou você fez o enquadramento, adiantou um pouco, ou atrasou um pouco, vai soltar, em um determinado tempo, vai soltar a centelha aqui. Quando a vela solta a centelha, a faísca aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui tem mistura e automaticamente essa mistura, esses gases aqui da mistura ar combustível, certo? Ela vai começar a se queimar e isso vai propagar a chama vai começar a se propagar, isso é muito rápido, tá? Só que antes dessa mistura se queimar totalmente, a pressão aqui é tão grande e tão alta a temperatura que esse combustível que está aqui, ó, esse resto de combustível, ele começa a se queimar sozinho. Só que quando isso acontece, o que vai acontecer? Ambas as misturas aqui, ó, elas vão se chocar uma contra a outra. A daqui está subindo, certo? Porque a propagação da chama. Uma está subindo, a outra está descendo. Quando as duas tocarem aqui, ó, isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar uma onda de choque, tá? Uma onda de choque aqui. Essa onda de choque, ela é prejudicial para o meu motor. Por quê? Através disso aqui, ó, quando o meu motor está acontecendo a detonação dele, o que está acontecendo aqui, ó? Vai gerar essa onda de choque aqui, ó, que é talvez quando você fala assim, ah, o meu motor está grilando, você vai acelerar um pouquinho, ele grila, tá? Faz um barulho, tic, 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 ou toc, 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 tem muitos barulhos, tá? Não vou falar o jeito que é aqui, porque é meio complicado falar para vocês como que é esse barulho, tá? Ou eu mesmo falar esse barulho aqui, beleza? Mas é basicamente isso, todo mundo vai entender, ou se não entender, depois comenta aqui embaixo, Otávio, eu não entendi o que é um motor grilando, o que é um motor batendo pino, tá? Quando eles falam batida de pino no motor, tá? Se você não sabe, comenta aqui embaixo que eu te respondo, beleza? Mas basicamente acontece aquelas batidas de pino, ou acontece o motor tá grilando, uns vão falar que o motor tá grilando, outros vão falar que o motor tá batendo as batidas de pino, tá? Só que quando a gente fala batida de pino, não quer dizer que o meu pistão aqui ele tá batendo pino, ou batendo na saia aqui do cilindro, não, tá? Essa batida de pino, esse barulho, tá? Característico, é devido a essa onda de choque aqui. Essa onda de choque, ela vai fazer com que o meu pistão ele sofra aqui a uma exposição dessa onda de choque, o que é prejudicial, fazendo o quê? Vibrar o meu pistão, certo? Acontece aqui uma onda de choque, o que vai acontecer com o meu pistão? Ele vai vibrar, por isso que acontece essa questão de ouvir esse barulho, essa batida de pino, ou quando fala que o meu motor está grilando, tá? Só que o que acontece? Quando a gente fala de detonação, não quer dizer que começou a acontecer isso aqui no seu motor, que o seu motor já vai se quebrar, não, tá? Isso aqui não quer dizer que quando já começou a acontecer a detonação, que o seu motor vai se quebrar. Por quê? É através da detonação que acontece a pré-ignição, que é um problema pior do que a detonação, tá? Não que a detonação seja boa e a pré-ignição seja pior, tá? Não, a detonação também é ruim para o meu motor, tá? Mas uma depende da outra, tá? A pré-ignição aqui, ó, geralmente vai depender aqui de uma detonação também, tá? Então, o que acontece? É claro, o seu motor pode acontecer só um fator ou também pode acontecer só outro fator, beleza? Mas é só para vocês entenderem que através da detonação, se você não fazer um trabalho aqui, que é o que a gente vai falar até o final dessa aula, se você não preparar esse motor para receber isso, tá? Para evitar esse problema, pode acontecer pré-ignição e acontece a quebra do motor, tá? O que acontece? A detonação, ela acontece vários problemas dentro do meu motor, pode gerar vários problemas. Primeiro problema que ela pode gerar, tá? Ela pode gerar aqui, ó, pontos incandescentes no meu motor, na câmara de combustão. Como assim, ó, tá? Pontos incandescentes. Pontos incandescentes como aqui, esse desenho aqui no pistão, tá vendo? Eu fiz um desenho de um pistão de preto e desenhei aqui nele aqui de vermelho. Isso aqui eu estou significando que é um ponto incandescente.
incandescente no meu pistão, certo? Poderia ser um ponto incandescente na ponta da vela, poderia ter um ponto incandescente aqui também, na ponta da vela, poderia ser em alguma quina da minha câmara de combustão, poderia também ter esse ponto incandescente, tá? O que é um ponto incandescente, Otávio? Para quem não sabe o que é um ponto incandescente, talvez você já pegou uma faquinha para furar um plástico, né? Eu quando era mais novo, às vezes ia fazer uma gambiarrazinha lá, eu pegava uma caneta, às vezes para fazer um estilete, eu ia lá, esquentava a ponta da faca, certo? Eu esquentava a ponta da faca, ou pegava o estilete, né, que eu ia colocar no tubinho de caneta para fazer um estilete, eu pegava o pontinho, a faca, esquentava lá no fogo. Quando eu começo a pôr a faca assim no fogo, tá? Na frente do fogão, a faca, um ponto dela vai ficar vermelho, começa a ficar vermelho. Isso ali é um ponto incandescente, porque chegou numa temperatura muito elevada ali. Então eu pegava aquela faca, amassava lá, fazia esses outros fatores lá da época que eu fazia, na época de escola, que fazia esses apontadores assim, com tubinho de caneta. Mas é só para vocês terem uma ideia. Eu pegava a faca, colocava lá na trempe do fogo e automaticamente a trempe do fogo ia esquentando a faca. Quando começa a esquentar a faca começa a ficar que cor? Começa a ficar vermelha de alta temperatura, devido à alta temperatura ali, de deixar ela no fogo. Então ela começa a ficar vermelha. Quando a faca começa a ficar vermelha, aquilo ali é um ponto incandescente. Da mesma forma no meu motor, preparado, principalmente, ou um motor original também, pode acontecer isso aqui, não é só o motor preparado que acontece isso aqui, tá pessoal? Motor original também pode acontecer. Então o que acontece? Começa a ter a detonação no meu motor, certo? Meu motor começa a ter detonação. Aí, se eu não cuidar disso aqui, se eu não mexer ou trabalhar nisso aqui para me resolver esse problema, o que pode gerar? Pode gerar pontos incandescentes aqui na minha câmara de combustão. Esses pontos incandescentes aqui, o que vai gerar? Quando a mistura ela entra aqui, ó, quando ela entra aqui para o meu motor, o que pode acontecer? Ela vai se queimar antes de soltar a centelha, que é quando acontece a pré-ignição, tá? Por isso que é um dos fatores que acontece a detonação, tá? A detonação ela pode gerar esses pontos incandescentes e gerar a pré-ignição, certo? Ou também a detonação, devido a essa onda de choque, ela pode vir a quebrar a canaleta do meu pistão, principalmente nessa área onde está sendo gerado aqui, ó, essa onda de pressão maior aqui e temperatura, onde o meu pistão ele não está resistindo. Então, isso é devido ao quê? Pode ser devido à carbonização também, depois que acontece aqui esse ponto incandescente aqui, ó, pode ser devido à carbonização aqui das peças, certo? Aqui principalmente do pistão, da válvula, algum ponto da minha câmara de combustão, e esse ponto incandescente gera a pré-ignição. Mas essa onda de choque aqui da detonação, ela pode vir a quebrar a canaleta do seu pistão, devido a essa onda de choque. Dependendo do quanto você deixa o seu motor, ou quanto você preparou esse motor, às vezes você está com muita taxa de compressão, às vezes você está rodando com um pistão muito grande, isso pode vir a quebrar a canaleta do seu pistão se ficar acontecendo a detonação aqui nesse caso, beleza? Então, a detonação, só para vocês entenderem, a faísca da vela já aconteceu, e só que esse resto de combustível, ele não resiste e começa a se queimar, e ambos os combustíveis, ambas as combustão, a primeira combustão que está descendo, a segunda combustão que está subindo, elas se chocam e há uma onda de choque que pode quebrar a canaleta do meu pistão, mas se não vier quebrar a canaleta do meu pistão, pode gerar o quê? Pontos incandescentes aqui na câmara de combustão. E esses pontos incandescentes é o que eu mencionei. Quando o meu motor ele admite, vamos supor aqui, ó, aqui o seu pistão está descendo. Quando ele começa a descer aqui, ó, quando ele vai subir, quando ele está descendo aqui na realidade, ele está admitindo, então a mistura está entrando. Vamos supor que aconteceu várias detonações dentro do seu motor, foram acontecendo várias detonações ali, seu motor você continuou andando com ele grilando. O que está acontecendo ali? Ó? Se você rodar em alta rotação, o que pode acontecer? Esse ponto do pistão também baixa, também pode acontecer, tá pessoal? O pistão pode ser no pistão, vou dar um exemplo do pistão, mas depois vou dar também da câmara de combustão.
o pistão ele começa a ficar com esse ponto incandescente. Então, quando ele puxa a mistura ar combustível aqui, ó, quando ele vai começar a comprimir a mistura, parte dessa mistura já encosta nesse ponto incandescente. E o que acontece com a mistura? Ela acontece a combustão antes mesmo da vela soltar a ignição. Isso é bom? Não, por quê? Se o meu pistão ele estiver no ponto errado, o que pode acontecer aqui? Ó? Vamos supor que a mistura entrou, o meu pistão está descendo, quando ele começa a subir aqui, um pouquinho que ele começou a subir, já aconteceu uma combustão. Então o meu pistão vai continuar subindo, certo? Porque o movimento do motor vai fazer com que ele continue subindo, só que a combustão está empurrando ele para baixo. Quando a combustão empurra ele para baixo, isso é ruim, porque está forçando. Então eu posso quebrar o meu pistão fazendo isso. Dependendo ali da taxa de compressão, do combustível que eu estou usando, isso pode quebrar o meu pistão, tá? Se não quebrar, o que vai acontecer? Esse ponto incandescente aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar tão quente que vai começar a furar o seu pistão, certo? Ele vai começar a furar o pistão aqui, e quando ele fura o pistão, automaticamente vai quebrar o seu motor, porque o seu motor não vai funcionar mais, certo? Então acontece a pré-ignição devido a esses pontos quentes aqui, ó, na câmara de combustão, no pistão, esses pontos incandescentes, tá? Só que esse ponto incandescente, geralmente, ele não vai ser só aqui no pistão, ele pode ser aqui, em alguma quina aqui da câmara de combustão. Vamos supor, aqui eu tenho uma câmara de combustão. Nesse caso aqui, ó, ela tá toda lisa aqui, ó, eu não tenho nenhuma imperfeição. Por quê? Essa câmara de combustão aqui, ela foi preparada tirando todas as quinas aqui. Por quê? O que pode gerar esses pontos incandescentes dentro do meu motor? Primeiro, pode gerar as quinas aqui do motor, certo? As quinas da câmara de combustão aqui, devido aos ângulos que foram feitos aqui na saída da câmara de combustão. Pode ser gerado também pelo meu pistão, tá? Se eu não preparar a câmara de combustão, pode ser gerado pelo pistão, devido à carbonização também do pistão, certo? E também pode ser gerado também a falta de combustível, certo? O que é a falta de combustível? Não é que é falta de combustível no tanque, é falta de combustível em relação à mistura estequiométrica, que é a melhor relação entre a quantidade de ar e a quantidade de combustível. Então, quando a relação está ideal, eu tenho uma combustão ideal dentro do meu motor. Quando eu tenho mais ar e menos combustível, automaticamente eu tenho uma mistura pobre dentro do meu motor. Quando eu tenho uma mistura pobre, eleva-se a temperatura dentro do meu motor, o que pode gerar esses pontos quentes aqui e pode vir a danificar o meu motor também devido a essa falta de combustível, essa relação mistura estequiométrica pobre, tá? Por isso que no motor preparado, muitas das vezes eu vou alterar um pouco a mistura estequiométrica para mim não ter esse fator de quebras no meu motor, tá? Então, primeiro, a gente falou que pode gerar pré-ignição devido a várias detonações, certo? Vai gerar esses pontos quentes aqui, esses pontos incandescentes, que pode acontecer a combustão antes da vela soltar a centelha. Outros fatores podem ser as quinas na câmara de combustão, certo? Devido a essas quinas, a mistura, ela, toda hora que ela bate, a mistura está sendo comprimida, ela bate nessa quina, essa quina ela começa a ficar quente, porque a mistura está batendo nela toda hora. Então, quando essa mistura ela começa a ficar quente, esse ponto vai gerar um ponto incandescente, que pode acontecer o mesmo fator. E a carbonização também. A carbonização pode ser no pistão, pode ser até mesmo na vela, pode ser mesmo na válvula, tá? Então, esses pontos, tá? Esses pontos quentes aqui, ó, na câmara de combustão, pode gerar a pré-ignição, e a pré-ignição vai fazer, se você continuar rodando ali com o motor acontecendo pré-ignição, o que vai acontecer? Seu pistão, ele vai furar o pistão, tá? Pode furar o pistão e automaticamente você quebrou o motor. E nesse caso aqui também pode acontecer aqui, ó, uma detonação aqui, ó, que pode quebrar a canaleta do meu pistão também nesse caso. Eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem como que isso funciona, que é essa questão aqui agora da detonação, certo? E também da pré-ignição, para vocês entenderem como funciona lá dentro do motor essa explicação que eu estou dando aí para vocês. Ó, vou colocar aí agora para vocês.
E Otávio, quais são os fatores que ocorrem a detonação e a pré-ignição? Quais são os fatores que levam a acontecer tudo isso aqui dentro do seu motor, tá? E existem alguns fatores que levam isso aqui a acontecer e você pode evitar para ter o sucesso na sua preparação ou até mesmo no seu motor original, beleza? Qual é o primeiro fator? O primeiro fator é o combustível, ou seja, a capacidade anti-pré-detonante do combustível em relação a isso aqui, tá? Como que funciona essa capacidade anti-pré-detonante do combustível? Quando a gente fala de capacidade anti-pré-detonante, é só simular assim, ó, tá? O que é isso? Anti-pré-detonante é a capacidade que o combustível tem em resistir a uma pressão e temperatura antes de se autodetonar. Quando a gente fala disso, a gente fala de octanagem, que é essa capacidade do combustível de resistir a uma pressão e uma temperatura antes de se autoinflamar. Ou seja, é o máximo que o combustível resiste a essa pressão e temperatura sem se autoinflamar sozinho, beleza? Então a gente precisa primeiro analisar fator de combustão, de octanagem, desculpa, é o fator de octanagem, que é um fator que gera isso aqui, certo? É a capacidade anti-pré-detonante do combustível. O segundo fator é a temperatura da mistura. Quando a gente fala de temperatura da mistura, a gente está falando aqui de taxa de compressão, que é esse momento aqui, ó, que o meu pistão está comprimindo essa mistura ar-combustível aqui, ela vai ser comprimida aqui na câmara de combustão. E isso, quando a mistura é comprimida, aumenta a temperatura da mistura, aumenta a pressão sobre a mistura. Então, é o segundo fator. O primeiro fator é a capacidade anti-pré-detonante, que é a octanagem. O segundo fator é a temperatura da mistura, ou seja, essa questão da taxa de compressão. O terceiro fator é a relação estequiométrica. O que é a relação estequiométrica, Otávio? É essa relação de ar-combustível dentro do meu motor. Ou seja, para cada combustível que você vai usar no seu motor, você precisa ter uma relação ideal. Se eu estou usando a gasolina, existe uma relação ideal entre a quantidade de ar e a quantidade de combustível para a gasolina. Se eu estou usando álcool, existe a quantidade de ar e a quantidade de etanol, de álcool ali para o meu motor. Se eu estou usando o metanol, existe uma quantidade de ar para uma quantidade certa de combustível, para que essa mistura, ou seja, a mistura ar-combustível, seja o metanol, seja a gasolina, seja o álcool, ela tem uma queima eficiente, tá? E acontece uma relação ideal dentro aqui do meu motor. Então, terceiro fator aqui é esse fator de mistura estequiométrica, tá? O quarto fator aqui que a gente fala é a questão do avanço de ignição. Quando eu tenho o que é o avanço de ignição? Só para vocês entenderem. O avanço de ignição é quando eu adianto o ponto do meu motor. Quando eu adianto o ponto, eu aumento a pressão sobre a cabeça do meu pistão. Por quê? Quando eu adianto o ponto, o que vai acontecer? A vela, ela solta a centelha antes, certo? Eu estou adiantando o ponto para a vela soltar a centelha antes. Só que quando a centelha solta antes, o meu pistão ele ainda está subindo. Só que a mistura, a queima acontece da mistura. Então, parte dessa mistura, o meu pistão, dependendo da rotação, ele vai ter que empurrar novamente essa queima para cima e voltar a descer. Só que quando o meu pistão ele faz isso, o que vai acontecer? Aumenta, ou seja, aumenta a temperatura sobre a cabeça do meu pistão. Então, isso aqui pode gerar o quê? Esse ponto aqui, ó, pontos incandescentes na cabeça do meu pistão, que vai gerar a pré-ignição. Então, se eu adianto muito o ponto do meu motor, eu tenho que ficar atento a esses fatores, porque se eu adiantar muito, corre um sério risco de acontecer esses pontos incandescentes na cabeça do pistão e acontecer a pré-ignição do combustível, da mistura ar-combustível dentro do seu motor. Então esse é o quarto fator que a gente entra aqui, ó. E o quinto fator, se você roda com um motor turbo, se é uma moto turbo, ou se você tem um carro turbo que funciona a mesma coisa para isso aqui que a gente está falando, acontece também esse fator. Quando a gente coloca um turbo no meu motor, o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão mais alta. Quando eu tenho uma pressão mais alta, eleva-se a temperatura. Então, eu preciso de alguns fatores no meu motor para resistir essa pressão e essa temperatura, para que não venha acontecer a detonação ou a pré-ignição dentro do meu motor, tá? Existem outros fatores aqui a se falar que pode acontecer isso aqui, mas esses são os principais fatores que vão acontecer dentro do seu motor e que pode gerar a detonação e a pré-ignição. E se você manter isso aqui vai quebrar o seu motor, porque o seu motor não vai ter durabilidade. Ou ele vai furar o pistão, ou ele vai quebrar a canaleta do pistão, pode vir o pistão todo se danificar e o seu motor via se quebrar por inteiro aí, beleza? Então você tem que ficar atento a esses fatores
que eu mencionei aqui para você evitar esse problema de pré-ignição e detonação. E Otávio, o que eu faço então para resolver esse problema? Vamos supor que você tem a sua moto, você preparou o seu motor. Quando você preparou o seu motor, você sai para andar e tal, você nota que o seu motor está grilando. Então agora você entende que quando o seu motor está grilando, está acontecendo a detonação dentro do seu motor. E essa detonação pode ter vários prejuízos para o seu motor, na perda de durabilidade, ou até mesmo ele vir a se quebrar e pode gerar também a pré-ignição. Então você já entende isso agora através dessa aula. Então o que acontece? Quando a gente entende esse fator, a gente precisa agora analisar o que eu faço agora, Otávio, para mim evitar a detonação e evitar a pré-ignição, principalmente no meu motor preparado. E é isso que a gente precisa fazer no motor, principalmente preparado, para evitar isso aqui. Só que a gente vai pegar e vai analisar os fatores que eu mencionei para vocês. Qual que é o primeiro fator que eu mencionei para vocês? Que é a questão da octanagem do combustível. Todo combustível, tá? Ele tem uma octanagem. A gasolina comum, por exemplo, tem ali entre 85 e 86 octanas. Se eu pegar um álcool, ele tem ali uns 120 octanas. Então, eu tenho mais octanagem. E eu falei que quanto mais octanagem, certo? A octanagem, na realidade, eu falei com vocês que a octanagem é essa resistência do combustível a aguentar uma determinada pressão e uma determinada temperatura antes de se autoinflamar. Então, quanto maior essa octanagem, mais pressão e mais temperatura dentro do meu motor eu posso ter, certo? Por isso que muitas das vezes você vai ver o segundo fator, que é a taxa de compressão relacionada ao combustível que você vai usar. Por quê? Se eu uso a gasolina comum, eu tenho que ter uma taxa de compressão certa para a gasolina comum. Se eu uso o álcool, eu posso ter mais taxa de compressão para o álcool. Por quê? O álcool ele tem esse fator antipré-detonante maior do que a gasolina, certo? Porque a gasolina tem 85 octanos, enquanto o álcool tem 120 octanos. Então, no álcool eu posso ter mais pressão e mais temperatura dentro do meu motor, certo? Então, esse é um dos fatores que eu posso trabalhar dentro do meu motor. Segundo ponto, preparar a câmara de combustão. Por quê? Lembra que eu falei que as quinas da câmara de combustão geram pontos quentes que também pode acontecer ali, ó, a pré-ignição dentro do seu motor? Então eu tenho que preparar a minha câmara de combustão do meu motor preparado. Como assim, Otávio? Eu vou preparar tirando todas as quinas da câmara de combustão, deixando ela o mais lisa possível, e eu posso vir a polir essa câmara de combustão para me deixar, para que não aconteça aqui, ó, a questão da carbonização, que é o segundo ponto ali da pré-ignição, para evitar a carbonização, deixar as válvulas polidas aqui na frente aqui, ó, deixar a câmara de combustão polida, para me ter essa questão da carbonização menor, e assim eu evito também a pré-ignição dentro do meu motor, certo? Então esses são alguns dos fatores que a gente precisa analisar aqui quando a gente tem pré-ignição e detonação, para a gente evitar. Primeiro fator, quando você estiver preparando o seu motor, você precisa identificar qual taxa de compressão você quer rodar no seu motor. Depois que você identifica a taxa de compressão, você precisa identificar qual combustível ele consegue resistir a essa taxa de compressão que você quer usar dentro do seu motor, certo? Então, quando você já identifica isso, já fica mais fácil, porque você colocou um combustível que resiste a essa pressão e a essa temperatura dentro do seu motor ali, certo? E quando você prepara a câmara de combustão, você evita que, quando acontecem as combustões aqui, ó, quando a mistura ar-combustível está subindo aqui, ó, você evita que aconteçam esses pontos quentes aqui da câmara de combustão, certo? Da câmara de combustão total aqui, ó, e aconteça a pré-ignição, que é essa detonação antes do tempo. Então eu vou preparar toda a minha câmara de combustão aqui, ó, para evitar esse fator também. E o terceiro ponto aqui que a gente fala é a questão aqui do avanço de ignição, quando a gente adianta o ponto do meu motor, certo? Quando você vai adiantar o ponto do seu motor, você precisa ter alguns cuidados. Por quê? Vamos supor, você está preparando o seu motor. Então, quando você preparou o seu motor, você foi lá e deixou mais adiantado, porque você quer ter um pouco mais de torque na sua moto em baixa rotação. Então, o que acontece? Você foi lá e adiantou um pouco o ponto do seu motor. Pegou, adiantou um pouco o ponto do seu motor. Quando você adianta o ponto do seu motor, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Você vai aumentar a pressão sobre a cabeça do seu pistão. Só que quando você for testar e você sentir
que a sua moto ela está grilando em uma determinada rotação, você tem que já começar a ficar atento. Peraí, eu adiantei muito o ponto e eu percebi que a moto em alta ela começou a grilar um pouquinho. Então você tem que ficar atento nisso aí para você não quebrar o seu motor, porque se continuar assim vai quebrar o motor, beleza? Você precisa entender esse ponto aí quando você adianta o ponto do seu motor. Agora, se você adianta e não percebe que está acontecendo nada disso, você precisa analisar se está tudo certinho, se você tem a taxa correta para o combustível correto, se você está com a mistura estequiométrica, ou seja, com a mistura ideal ali, conferindo a coloração da vela, ou através de uma white band ali para medir o oxigênio do escapamento, se a sua moto for injetada ou não, se for carburada também, um Hall meter ali para medir se a sua mistura está ideal ou não. Então você vai analisar a questão da mistura. São esses pontos que você precisa analisar: taxa de compressão, combustível que eu vou usar. Segundo ponto, preparação da câmara de combustão. E o quarto ponto é a questão do avanço. Eu preciso analisar esse avanço. Se eu estou usando algum combustível, dependendo, se eu estou usando talvez o metanol, o que eu falei do metanol? O metanol ele tem um fator anti-pré-detonante maior, então ele resiste a uma pressão e temperatura maior. Então talvez se eu tiver um avanço um pouco, se eu tiver feito um avanço maior no metanol, o que vai acontecer? Acontece que eu não tenho esse tanto risco de acontecer pré-ignição ou meu motor grilar, devido ao metanol ter um fator anti-pré-detonante maior do que algum outro tipo de combustível que eu poderia estar usando como a gasolina, certo? Então se eu tenho, eu posso colocar um pouquinho mais de avanço para aproveitar esse torque aqui do motor, certo? Mas eu também posso fazer várias preparações. Não estou falando que se você colocar o metanol, você precisa adiantar o ponto, tá? Você pode fazer outros fatores. Às vezes você coloca o metanol e atrasa o ponto, isso aí vai da sua preparação, ou adiantar ou atrasar o ponto do seu motor, beleza? Mas você precisa ficar atento a esses fatores, tá? Para evitar que aconteça a detonação, certo? Que é o primeiro ponto que está acontecendo, e depois a pré-ignição, para você evitar a quebra no seu motor preparado. É simples assim. Evitando esses problemas aqui, você vai evitar que o seu motor se quebre. Por exemplo, Otávio, se eu estou preparando meu motor agora de pouco, eu posso deixar a mistura um pouco mais rica? Sim, você pode deixar a mistura um pouco mais rica. Quando eu falo de mistura, eu estou falando da mistura estequiométrica. Então eu estou colocando mais combustível, menos ar. Então quando eu tenho mais combustível, menos oxigênio, o que vai acontecer? Eu tenho uma mistura rica. Quando eu tenho uma mistura rica, automaticamente eu vou perder um certo desempenho, porque eu não posso deixar essa mistura tão rica, mas essa mistura rica vai ajudar a aliviar essa temperatura aqui dentro da câmara de combustão. Então, principalmente quando eu falo quando a gente está preparando o motor de pouco, porque muitas das vezes você foi lá, está colocando um kit novo, ou está retificando o cilindro, tá? Então, quando você retifica o cilindro, o anel aqui do pistão, ele tem que assentar aqui na saia do cilindro. Então, isso aqui gera um atrito, tá? Isso aqui gera um atrito. E esse atrito, ele gera uma temperatura. Então, o que acontece? Quando eu tenho um combustível, ou seja, quando eu tenho uma mistura um pouco mais rica, eu ajudo a reduzir um pouco essa temperatura, tá? Para manter ela controlada dentro do meu motor. Se eu tiver uma mistura pobre, principalmente quando eu estou montando o meu motor, por exemplo, estou montando um motor novo e eu tenho uma mistura pobre, o que isso vai acontecer no meu motor? Eu posso quebrar o meu motor com isso. Por quê? Porque gera um atrito, tem uma temperatura um pouco maior. E essa temperatura um pouco maior pode vir a quebrar o meu motor, tá? Pode vir a fundir aqui se eu tiver uma mistura pobre, tá? Pode acontecer vários outros fatores aqui para quebrar o seu motor preparado. Então, sempre quando você estiver preparando o seu motor, fique atento a esses pontos que eu mencionei aqui nessa aula, tá? Analisa direitinho se você já estava com o seu motor preparado, já ouvisse essa batida de pino ou o seu motor grilando, tá? Agora você sabe que você precisa trabalhar alguns pontos. Ou você tem uma taxa de compressão muito alta e um combustível errado, ou você está com uma mistura estequiométrica errada, a mistura ar-combustível não está regulada da maneira correta, como precisa estar regulada. Você precisa analisar isso. A minha mistura está regulada certinho? Se a minha mistura ar-combustível está regulada certinho e está acontecendo isso, pode ser devido ao combustível que você está usando e à taxa de compressão que você está usando. Ah, Otávio, mas eu já tenho a taxa de compressão certa, o combustível certo, eu tenho aqui esse fator da mistura ar-combustível correto para o meu motor, mas ainda está acontecendo aqui a detonação, eu ainda estou ouvindo o meu motor grilar. O que pode? Pode ser o avanço de ignição. Talvez você adiantou muito ponto do seu motor
e isso pode gerar o quê? A pré-ignição, porque você aumentou a pressão aqui sobre a cabeça do pistão, né? Aumentou a temperatura aqui, a cabeça do seu pistão ela começa a ter uma temperatura mais elevada, que pode gerar aqui a detonação ali e ocasionalmente acontecer a pré-ignição. Então fica atento a esses fatores, tá? Fica atento à taxa de compressão que você está usando, fica atento ao combustível que você está usando, fica atento à sua relação misturar-combustível, ou seja, a regulagem do seu carburador, da sua injeção, tá? E fica atento ao avanço de ignição, quando você adianta o ponto do seu motor aí, nessa questão aqui de pré-ignição e detonação. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, tá? Se alguma coisa que eu disse aqui nessa aula foi para você, te ajudou, compartilha aqui embaixo, tem um botãozinho, compartilha aí com seus amigos aí no grupo do WhatsApp para ajudar o nosso canal a crescer aí, beleza? E se você não é inscrito, tá? Se inscreva aí, ative as notificações que vai vir muitos vídeos legais aí para vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.